O sol lutava para atravessar a densa névoa que envolvia São Francisco como um véu cinzento. A manhã estava fresca, o ar salgado do Pacífico e as ruas da cidade já zumbiam com o pulso frenético da vida cotidiana. Na esquina da Market Street, onde os arranha-céus se erguiam no céu, ficava o edifício de vidro do Thompson Financial Bank, cujas letras douradas brilhavam na luz pálida. Lá dentro, por trás das altas janelas, a agitação habitual reinava, clientes se apressavam para os balcões, telefones tocavam e o som de teclados preenchia o ar. Mas naquela manhã tudo mudaria. Lily, uma menina de 6 anos, com o rosto pálido e grandes olhos azuis, entrou pelas portas de vidro. Suas tranças loiras balançaram levemente enquanto ela se esticava na ponta dos pés para espiar por cima do balcão de mármore. Em suas pequenas mãos, ela segurava um urso de pelúcia desgastado, cuja pele marrom já estava fina em alguns lugares, e um cartão preto brilhante, um que significava poder nesta cidade. Suas calças jeans estavam desbotadas, seu suéter um pouco amarrotado, mas sua postura irradiava uma determinação silenciosa que ninguém notou. Ainda não. Lily não era uma criança comum. Ela era a filha adotiva de Elias Thompson, o presidente bilionário do Thompson Financial Group, um homem cujo nome tinha peso nos centros financeiros do mundo. Há 2 anos após um trágico acidente de carro que tirou a vida dos pais de Lily, Elias a acolheu. Ele lhes devia a sua vida. Eles o haviam tirado do carro em chamas naquela noite antes de sucumbirem eles mesmos às chamas. Você agora é minha família. Ele havia prometido a Lily naquela época sua voz suave, mas inabalável. E ninguém jamais fará você se sentir menor do que você é. Hoje, nesta manhã de nevoeiro, ele havia colocado o cartão preto em sua mão antes de deixá-la em frente ao banco. Entre Lily, ele havia dito, seus olhos cheios de confiança: mostre a eles quem você é. Nunca se esqueça, você é uma Thompson. Agora, ela estava no balcão empurrando o cartão cuidadosamente sobre o mármore. Sua voz era baixa, mas clara. Este é o meu cartão, ela disse em alemão, com um leve tremor que traía seu nervosismo. Eu gostaria de verificar minha conta. O caixa, um jovem com uma risca impecável no cabelo e um sorriso condescendente, ergueu uma sobrancelha. Seu cartão, pequena. Ele riu baixinho como se fosse uma piada. Você sequer sabe que tipo de cartão é este? Algo assim não pertence a você. Ele empurrou o cartão de volta como se fosse um brinquedo. Lily apertou seu urso de pelúcia mais forte, suas bochechas coraram. Ele me pertence? Ela disse desta vez um pouco mais alto, sua voz um pouco trêmula, mas determinada. Meu pai me deu. O caixa bufou, e sua risada atraiu a atenção dos outros clientes. Cabeças se viraram, olhares curiosos se fixaram na pequena menina que parecia tão deslocada neste mundo de ternos e pastas. Do fundo do lobby, Marcus Hale, o gerente da agência, apareceu. Seu sorriso era frio, seus olhos avaliavam Lily como um comerciante inspecionando uma falsificação. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz alta o suficiente para captar a atenção de todo o lobby. O caixa sorriu. A menina afirma que este cartão pertence a ela. Um cartão preto Marcus, como se fosse. Os lábios de Marcus se curvaram em um sorriso zombeteiro. Uma menina de 6 anos com um cartão Thompson impossível. Ela deve ter encontrado em algum lugar, ou pior, roubado. Ele se dirigiu aos clientes ao redor, sua voz pingando sarcasmo. Senhoras e senhores, parece que temos uma pequena ladra aqui. Um murmúrio percorreu a multidão.
Um homem em um casaco caro riu baixinho. Uma mulher com um colar de pérolas balançou a cabeça. Mas nem todos concordaram. Uma senhora mais velha, com cabelos grisalhos, que esperava em uma das mesas, franziu a testa. Deixe a criança em paz, ela disse bruscamente, sua voz tremendo de indignação. E se ela estiver dizendo a verdade? Marcos se virou para ela, seu sorriso se tornando mais nítido. Senhora Carter, por favor, isso é ridículo. Este cartão pertence a alguém importante, não a uma criança em roupas amarrotadas. Lily sentiu seu estômago se apertar. Os olhares da multidão pesavam sobre ela como pedras que a oprimiam. Mas ela se ergueu o mais alto que pôde e repetiu: "Ele me pertence." Sua voz quase falhou, mas ela manteve o olhar do caixa fixo. O urso de pelúcia era seu único consolo, firmemente apertado contra o peito. Marcos riu alto, um som que ecoou pelo salão de mármore. "Muito bem, pequena. Vamos ver a verdade." Ele acenou para o caixa. "Verifique o cartão. Mostre-nos o quão vazia a conta dela está." O caixa inseriu o cartão no terminal, seus dedos digitando com um sorriso arrogante. O dispositivo bipou. O teclado clicou. Então, silêncio. O sorriso do caixa se desvaneceu. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para a tela. "O que foi?" Marcos perguntou bruscamente, sua voz traindo impaciência. Ele arrancou o recibo da máquina, pronto para rir novamente. Mas sua risada ficou presa na garganta. Os números no papel eram astronômicos. Um saldo de conta que poderia ter comprado a agência inteira. A multidão silenciou. O ar ficou pesado, como se as próprias paredes de mármore prendessem a respiração. Os clientes olhavam fixamente, incapazes de conciliar a pequena menina com o urso de pelúcia desgastado com o poder por trás daquele cartão. A senhora Carter, a senhora mais velha, cruzou os braços e acenou com a cabeça satisfeita. "Eu lhes disse", ela murmurou. Naquele momento, as portas de vidro se abriram. Elias Thompson entrou, sua presença preenchendo o espaço como uma tempestade se formando. Ele era alto, seu terno, sob medida, acentuava sua autoridade, mas seus olhos eram frios como aço. Todos os olhares se voltaram para ele e um murmúrio percorreu o lobby. Todos, em São Francisco, conheciam Elias Thompson. O homem que construiu um império do nada. O homem que um dia foi um herói quando salvou 2 pessoas de um carro em chamas. Ele caminhou diretamente para Lily, que ainda estava no balcão segurando o urso de pelúcia com força. Sem uma palavra, ele colocou a mão no ombro dela, seu toque suave mas protetor. Então, ele fixou seu olhar em Marcos. "Este cartão", ele disse, sua voz cortando o silêncio como uma faca, "pertence à minha filha Lily Thompson. E cada sussurro, cada dúvida, cada insulto que foi proferido contra ela neste sala não será esquecido." O rosto de Marcos ficou pálido como cinza. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava o recibo com o saldo da conta. "Sr. Thompson, eu não sabia", ele gaguejou. Elias levantou a mão para silenciá-lo. "Você não sabia porque não queria saber", ele disse, sua voz gelada. "Você viu uma criança, uma menina, em roupas simples, e pensou em roubo, em mentiras, em fraude. Você a zombou na frente de estranhos e fez desta instituição um instrumento de crueldade." A multidão estava em silêncio. Os olhares dos clientes se abaixaram de vergonha. A senhora Carter acenou com a cabeça novamente, seus olhos brilhando de satisfação. Lily se aninhou em Elias, seus pequenos dedos se agarrando à manga dele. Ela não entendia todas as palavras,
mas sentia a força que emanava de seu pai. Pela primeira vez, desde que ela entrou no banco, ela não se sentia mais pequena. Elias se endireitou, sua voz ficando mais alta, clara e implacável. Eu não vou enterrar esta vergonha. Não, eu vou arrastá-la para a luz. Esta história, este momento vergonhoso, será contada à imprensa. O mundo saberá como minha filha foi tratada aqui hoje. Um suspiro percorreu a multidão. Os joelhos de Marcos tremiam, o caixa parecia querer afundar no chão. Os clientes evitavam o olhar de Elias, envergonhados por seus próprios julgamentos sussurrados. Lily olhou para seu pai, seus olhos úmidos mais brilhantes. Papai, ela sussurrou, eles não acreditaram em mim. Elias se ajoelhou ligeiramente, sua mão firmemente em seu ombro. Eles acreditam em você agora, Lily. Ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. E eles nunca vão esquecer quem você é. Ele se levantou, seu olhar voltando para Marcos. Este banco carrega meu nome não apenas em placas, mas em seus valores. Ou, pelo menos, eu pensava. Diga-me, Sr. Hale, que valor tem uma agência cujo gerente ensina seus funcionários a rir de uma criança? Marcos abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele limpou a testa com a mão trêmula. Foi apenas um mal-entendido. Ele gaguejou finalmente. Os olhos de Elias se estreitaram. Um mal-entendido, você fez da minha filha um espetáculo. Você tirou a dignidade dela em uma casa que pertence à minha família. E agora você se preocupa com a sua reputação. Um homem na multidão, que havia rido baixinho antes, abaixou o olhar, suas bochechas vermelhas de vergonha. Uma mulher sussurrou para seu vizinho. Ele tem razão. Foi cruel. Lily virou a cabeça, captando fragmentos das conversas. Seu coração batia mais rápido, não mais de medo, mas de um novo sentimento, a justiça que começava a se manifestar. Elias deu um passo à frente e sua voz se elevou. Cada um de vocês deve se perguntar por que duvidaram dela. Foi a idade dela, a roupa dela, a inocência dela. Vocês viram uma criança e decidiram que ela não pertencia aqui. Suas palavras pesaram sobre todos no lobby. Alguns abaixaram a cabeça, outros cerraram os punhos em silêncio de vergonha. Marcos finalmente encontrou sua voz, embora estivesse fraca. Sr. Thompson, por favor, podemos falar no meu escritório. Não. Elias latiu a palavra, ecoando pelo salão. O insulto foi público. A correção será pública. A mídia saberá o que aconteceu aqui. Cada detalhe. Ele fez uma pausa, seus olhos perfurando Marcos. Não permitirei que a dignidade da minha filha ou a memória de seus pais, que salvaram minha vida, seja pisoteada em silêncio. Outro suspiro percorreu a multidão. A menção aos pais falecidos de Lily adicionou uma tragédia mais profunda ao momento. Uma mulher limpou os olhos com um lenço. Um homem murmurou para sua esposa. Meu Deus, os pais dela morreram por ele. Elias se ajoelhou novamente ao lado de Lily, sua voz ficando mais baixa, mas todos se inclinaram para ouvir. Ninguém vai ficar com raiva de você, meu amor. Ele disse suavemente. Eles vão ficar com raiva de si mesmos. E eles vão aprender. Ele se levantou e se dirigiu aos funcionários. Imprimam cópias deste extrato de conta. Deixem o nome visível. Distribuam-nas a cada gerente nesta cidade antes que a noite chegue. Deixem-nos ver de qual criança eles zombaram. O caixa acenou com a cabeça apressadamente, suas mãos tremendo, enquanto ele corria para a impressora.
O som do papel deslizando para fora soou como uma batida de tambor de consequência. Marcus deu um passo para trás, sua voz falhou. Sr. Thompson, por favor, eu imploro. Minha carreira... Elias trovejou. Sua carreira. Você só pensou na sua carreira quando zombou de uma menina de 6 anos? Bem, aqui está sua performance agora. Um homem adulto que se revela um covarde na frente de uma criança. Lily interrompeu a tensão com sua pequena voz. Papai, podemos ir para casa agora. Elias olhou para ela, sua expressão se suavizou. Ele alisou as tranças dela. Em breve, Lily. Mas primeiro eles precisam ouvir a verdade. Ele se virou novamente para a multidão, sua voz carregada com o peso de um julgamento. O que vocês testemunharam hoje não é apenas sobre uma criança. É sobre cada vez que este mundo julga por roupas, por aparência, por silêncio. Se vocês riram com ele, vocês sentirão a vergonha. Se vocês sussurraram contra ela, vocês não esquecerão a coragem dela. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrou Marcus pela última vez. E se vocês alguma vez esquecerem que cada pessoa merece respeito, lembrem-se deste momento, porque eu vou garantir que o mundo nunca o esqueça. Lily se aninhou nele, seu urso de pelúcia, preso sob o queixo. Pela primeira vez desde que ela entrou no banco, ela sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. O salão de mármore estava em silêncio, apenas o tic-tac do relógio de parede quebrava a quietude. Mas lá fora, além das portas de vidro, a cidade já começava a sussurrar. Elias levou Lily para fora, sua pequena mão firmemente na dele. O ar nebuloso de São Francisco os recebeu, e enquanto eles desciam os degraus de granito, Elias sentiu os olhares dos repórteres que já se reuniam. Câmeras piscavam, microfones foram estendidos. Sr. Thompson, uma repórter gritou. O que aconteceu no banco? Os rumores são verdadeiros. Elias parou, sua voz calma, mas cortante. Sim, houve um incidente. Minha filha de 6 anos foi zombada, humilhada e acusada de roubo por aqueles que deveriam defender os valores deste banco. Isso não será varrido para debaixo do tapete. As perguntas choveram sobre ele, mas Elias levantou a mão. Deixem-me ser claro. Minha filha, Lily Thompson, apresentou uma conta legítima hoje. Em vez de respeito, ela recebeu escárnio. Em vez de profissionalismo, ela foi ridicularizada. O saldo da conta é irrelevante. O que importa é a arrogância e o preconceito que envenenaram este lobby hoje. Lily se agarrou mais forte à sua mão, seus olhos correndo entre as câmeras. Elias se inclinou para ela e sussurrou. Seja forte, Lily. Esta é a verdade que será contada. Então, ele se endireitou, seu olhar fixo nas câmeras. Cada noticiário nesta cidade saberá disso. Cada acionista saberá como a reputação deste banco foi arrastada para a vergonha. Eu não tolerarei ninguém, nem gerente, nem caixa, que ouse insultar meu filho. Os repórteres escreveram freneticamente, as câmeras se aproximaram. Uma voz perguntou, Sr. Thompson, o senhor vai tomar medidas legais? Os olhos de Elias escureceram. As medidas já começaram. O mundo saberá a verdade. Ele se virou e levou Lily para o carro que os esperava, cuja porta já estava aberta. A cidade continuou a zumbir, mas naquele momento, quando a porta do carro se fechou, estava em silêncio entre pai e filha. Lily encostou a cabeça no braço de Elias, seu urso de pelúcia preso entre eles. Papai, ela sussurrou, eu fui corajosa.
Elias beijou a testa dela, sua voz baixa, mas firme. Você foi a mais corajosa, Lily, e eles nunca vão esquecer isso. O carro rolou pelas ruas nebulosas de São Francisco, mas Elias sabia que este era apenas o começo. A verdade havia sido revelada, mas a batalha apenas começou. E em algum lugar, em um escritório escuro, longe das luzes da cidade, Marcus Hale estava sentado, seu telefone na mão, seus dedos tremendo enquanto ele discava um número. O número de um homem que odiava Elias Thompson há anos. O sol havia dispersado a névoa sobre São Francisco, mas a cidade ainda zumbia com a energia do escândalo que havia abalado o Thompson Financial Bank no dia anterior. A notícia da humilhação de Lily se espalhou como um incêndio alimentada pelas câmeras que haviam gravado as palavras iradas de Elias Thompson. Nas ruas da cidade dos cais em Embarcadero, aos cafés em Haight-Ashbury, as pessoas falavam sobre a pequena menina com o urso de pelúcia e o homem que lutava por sua dignidade. Mas nas torres de vidro do banco, uma nova tempestade se formava. Elias estava em seu escritório no último andar da Thompson Tower, a Baía de São Francisco cintilando ao fundo como uma promessa de paz que ele não sentia. Diante dele havia uma pilha de jornais, cada manchete um eco de suas palavras de ontem: banco envergonhado, menina humilhada em sua própria casa. Mas seus pensamentos não estavam nas manchetes. Eles estavam em Lily, que brincava em seu quarto na propriedade da família, e em Marcus Hale, cujo silêncio era suspeito. Elias sabia que um homem como Marcus não sofreria em silêncio. Ele havia sido um homem de poder, e esses homens sempre procuravam um caminho de volta. Na propriedade dos Thompsons, a alguns quilômetros de distância, em Pacific Heights, Lily estava sentada no tapete de seu quarto, seu urso de pelúcia ao seu lado. Ela cantarolava uma melodia, seus pequenos dedos deslizando sobre as teclas de um pequeno piano que Elias havia lhe dado de presente um ano antes. Lily era um prodígio no piano, um segredo que poucos conheciam. Seus pais haviam descoberto isso quando ela tinha apenas 4 anos, e Elias havia nutrido isso na esperança de que a música fosse um consolo para ela em um mundo que já lhe havia custado tanto. Hoje, ela tocava uma melodia suave que flutuava pelo quarto como um sussurro, como se quisesse afastar a memória da humilhação de ontem. Elias havia decidido tomar a iniciativa. Ele chamou Margaret, sua assistente de longa data, em seu escritório. Prepare o salão de baile na sede, ele disse, sua voz calma, mas firme. Eu farei uma coletiva de imprensa hoje. O mundo deve saber toda a verdade. Sobre Lily, sobre mim, sobre este banco. Margaret franziu a testa. Elias, os acionistas estão nervosos. As ações caíram da noite para o dia. Uma aparição pública pode piorar isso. O olhar de Elias endureceu. O que está piorando é um sistema que permite que uma criança seja ridicularizada. Se os acionistas não entendem isso, eles estão no negócio errado. À tarde, o salão de baile do Thompson Financial havia se transformado em um mar de câmeras e microfones. Repórteres se aglomeravam nas fileiras, o murmúrio de suas vozes preenchendo o salão como um enxame de abelhas. Elias entrou Lily ao seu lado, sua mão firmemente na dele. Ela usava um vestido azul simples, seu urso de pelúcia debaixo do braço, seus olhos grandes, mas não assustados. As câmeras piscaram, mas Elias levantou a mão e a multidão silenciou. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz ecoando pelo salão. Ontem
minha filha Lily entrou em uma agência deste banco com um cartão que levava seu nome. Ela pediu para verificar sua conta. O que ela recebeu não foi respeito, mas escárnio. Não foi profissionalismo, mas crueldade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras fazerem efeito. Por quê? Porque ela é jovem. Porque ela estava vestida de forma simples. Porque ela não se encaixava na imagem que este banco tem de seus clientes. Um leve suspiro percorreu a multidão. O olhar de Elias se suavizou enquanto ele olhava para Lily. Mas Lily é mais do que uma criança. Ela é a filha de duas pessoas que deram suas vidas para salvar a minha. Ele contou a história que poucos conheciam. Há 2 anos, em uma estrada molhada pela chuva fora da cidade, o carro de Elias havia saído da pista um acidente que o deixou preso em chamas. Os pais de Lily, estranhos na época, o haviam tirado dos destroços antes que explodisse. Eles próprios não sobreviveram. Eu acolhi Lily, disse Elias, sua voz pesada de emoção, porque prometi a eles que a protegeria como minha própria filha. E ontem este banco traiu essa promessa. Os repórteres escreviam freneticamente e as câmeras se aproximavam do rosto de Lily, que permaneceu calmo, mas determinado. Elias continuou. Portanto, isso não é apenas sobre Lily. É sobre cada criança, cada pessoa que já foi julgada por sua aparência, suas roupas ou sua origem. Isso termina hoje. Ele levantou a voz. Marcus Hale, o gerente da agência, está suspenso com efeito imediato. Cada funcionário deste banco passará por treinamento sobre respeito e dignidade. Vamos reconstruir esta cultura do zero. Aplausos irromperam primeiro hesitantes, depois mais altos, liderados pelos funcionários que haviam se reunido no fundo do salão. Mas Elias ainda não havia terminado. Ele se virou para Lily. Minha filha tem um talento que a torna mais forte do que as palavras jamais poderiam. Lily, você gostaria de mostrar a eles quem você é. Lily assentiu timidamente, suas tranças balançando. Um pequeno piano foi levado para o palco e a multidão prendeu a respiração. Ela se sentou, seu urso de pelúcia ao seu lado, e começou a tocar. Seus pequenos dedos dançaram sobre as teclas, uma melodia de Beethoven clara e poderosa preencheu o salão. Não era um show, mas uma expressão de sua alma. Uma criança que encontrou sua força apesar da humilhação. Quando a última nota ressoou, um aplauso estrondoso irrompeu. Repórteres enxugaram as lágrimas dos olhos, as câmeras captaram o sorriso tímido de Lily. Naquele momento, ela se tornou mais do que uma vítima. Ela se tornou um símbolo. Do lado de fora do prédio, as pessoas se reuniram inspiradas pelas transmissões ao vivo. Cartazes com a inscrição Stand with Lily apareceram, a multidão gritava seu nome. A história havia tomado a cidade e as mídias sociais explodiram com hashtags e postagens exigindo respeito e justiça. Mas nem todos estavam entusiasmados. Em um pequeno escritório em Oakland, Marcus Hale estava sentado, seu rosto pálido de raiva. Ele havia assistido à coletiva de imprensa em uma tela, seus dedos agarrando um copo de uísque. Ao seu lado estava um homem na sombra, seus olhos frios e calculistas. Era Victor Crane, um ex-sócio de Elias que foi expulso do banco anos antes, depois que Elias rejeitou suas práticas de negócios duvidosas. Você está vendo isso? Marcus rosnou. Ele me faz de monstro enquanto se coloca como herói. Crane isso, que requistou um sorriso estreito em seus lábios. Ele não é intocável, Marcus. Ninguém é. Eu tenho algo que pode derrubá-lo.
Ele empurrou uma pasta sobre a mesa. Documentos, transações antigas, não muito limpas, digamos assim. Marcus abriu a pasta, seus olhos percorreram as páginas. De onde você tirou isso? Crane deu de ombros. A gente acumula coisas ao longo dos anos. Use, Marcus. Mas seja cuidadoso. Elias não é do tipo que cai em silêncio. As mãos de Marcus tremiam, uma mistura de medo e ganância em seus olhos. Se eu cair, eu o levo comigo. Crane riu baixinho. Esse é o espírito, mas você precisa de mais do que papéis. Você precisa de um plano. Marcus assentiu lentamente, seus pensamentos correndo. Ele sabia que Elias era poderoso, mas também sabia que todo herói tinha uma fraqueza. E talvez essa fraqueza fosse a pequena menina com o urso de pelúcia. De volta à propriedade, Elias preparava Lily para a noite. Eles se sentaram à mesa de jantar, um prato de biscoitos entre eles. Lily mordiscou um biscoito, seus olhos pensativos. Papai, por que eles foram tão malvados comigo? Elias colocou a mão sobre a dela. Às vezes, Lily, as pessoas só veem o que querem ver. Eles viram sua roupa, sua idade, e pensaram que você não poderia ser importante. Mas eles estavam errados. Lily assentiu lentamente. Eles vão fazer isso de novo. Elias sorriu suavemente. Não enquanto eu estiver aqui. E não enquanto você for tão forte quanto foi hoje no piano. Mais tarde, quando Lily dormia, Elias foi para seu escritório. Margaret já esperava com uma pilha de cartas. Olhe isso, ela disse baixinho. Cartas de clientes, ex-funcionários, até mesmo líderes comunitários. Elas contam histórias, outros incidentes em que as pessoas foram humilhadas por causa de sua aparência ou origem. Elias folheou as cartas, cada uma delas uma facada em seu coração. Uma mãe solteira que foi ignorada em um balcão. Um homem mais velho zombado por sua confusão. Um jovem imigrante tratado com desconfiança. Isso não é um incidente isolado. Elias murmurou. É um câncer que se espalhou. Margaret hesitou. Se você tornar isso público, Elias não vai atingir apenas Marcus. Vai abalar o banco inteiro. Elias largou as cartas, seus olhos queimando de determinação. Então que se abale. A justiça tem um preço e eu estou disposto a pagá-lo. Mas dentro dele, uma nova preocupação crescia. Marcus não era o tipo de pessoa que se rendia. E Elias sabia que o próximo golpe poderia vir de um lugar que ele não esperava. Em Oakland, Marcus havia feito seu plano. Ele e Crane estavam sentados em um café longe de olhares curiosos. Crane empurrou um telefone para Marcus. Ligue para a imprensa, anonimamente. Deixe-o saber que Elias não é tão limpo quanto parece. Esses documentos, eles são vagos, mas são suficientes para semear a dúvida. Marcus pegou o telefone, suas mãos tremendo de adrenalina. E se não for suficiente? Crane sorriu friamente. Então encontramos uma maneira de nos aproximarmos dela. A notícia atingiu como uma bomba. À noite, as primeiras manchetes foram exibidas nas telas Thompson Financial Segredos Sombrios do Império. Os artigos eram vagos, falando de transações questionáveis, do passado de Elias sem provas concretas. Mas o dano já estava feito. As ações do banco continuaram a cair, os acionistas ligavam preocupados e os protestos em frente às agências cresciam. Os manifestantes gritavam, "Stand with Lily",
mas também surgiam perguntas sobre a integridade de Elias. Elias estava sentado em seu escritório, as notícias tocando ao fundo. Ele sabia quem estava por trás disso: Marcus. E provavelmente Crane, o homem que nunca esqueceu como Elias o havia expulso do banco. Mas Elias estava preparado. Ele reuniu seus advogados e contadores forenses. Revistem cada transação dos últimos 10 anos, ele ordenou. Cada doação, cada projeto. Eu quero provas de que tudo está limpo. Margaret franziu a testa. Isso vai levar tempo, Elias, e o público não espera. Elias assentiu. Então, daremos a eles algo em que possam acreditar. Na manhã seguinte, Elias voltou ao banco, mas desta vez com Lily. Ela havia insistido em vir sua aula de piano, era à tarde, e ela queria estar com seu pai. Enquanto eles passavam pelo lobby, os olhares dos funcionários os seguiam, alguns respeitosos, outros incertos. Elias levou Lily para um pequeno quarto ao lado de seu escritório, onde ela brincava com suas partituras. Fique aqui, Lily, ele disse suavemente. Eu preciso falar com algumas pessoas. Ela assentiu seus dedos, encontraram as teclas de um teclado portátil que Elias havia providenciado para ela. Na sala de reuniões, o conselho de administração esperava liderado por Richard Kessler, o presidente. Sua voz estava tensa. Elias, esses rumores estão nos destruindo. As ações estão em queda livre e os manifestantes estão bloqueando nossas agências. Você precisa recuar. Elias se inclinou para a frente, sua voz calma, mas afiada como um bisturi. Recuar enquanto um homem como Marcus espalha mentiras, enquanto as pessoas lá fora lutam por justiça, não Richard. Nós enfrentamos a verdade. Kessler bateu a mão na mesa. A verdade. Você alimentou tudo isso. Você poderia ter resolvido isso internamente. Os olhos de Elias brilharam. Internamente, para que homens como Marcus continuem zombando de crianças, para que este banco continue a julgar as pessoas por sua aparência. Essa é a cultura que precisamos mudar. Alguns membros do conselho assentiram hesitantes. Outros permaneceram em silêncio. Kessler bufou. Você soa como um ativista, não como um CEO. Elias sorriu friamente. Se for preciso ativismo para salvar este banco, que seja. Mais tarde naquele dia, Elias recebeu uma ligação de Margaret. Elias, descobrimos algo. Os rumores! Eles vêm de Marcus, mas ele é apoiado por alguém. Alguém com acesso a documentos antigos. O maxilar de Elias se contraiu. Crane, Margaret assentiu. Também encontramos outra coisa. Marcus foi visto perto da aula de piano de Lily esta manhã. Nada concreto, mas o coração de Elias deu um pulo. Aumente a segurança. Ninguém chega perto de Lily. A noite caiu sobre a cidade e Elias estava sentado em seu escritório, um copo de uísque intocado à sua frente. As luzes de São Francisco cintilavam lá fora, mas seus pensamentos eram sombrios. Marcus havia cruzado uma linha e Elias sabia que o próximo movimento seria decisivo. Lily dormia em seu quarto, seu urso de pelúcia, ao lado dela, a melodia que ela havia tocado hoje ainda ecoando na cabeça de Elias. Ela era sua força, sua razão para lutar. Mas ele também sabia que a tempestade que ele havia desencadeado agora estava atrás de sua filha, em Oakland. Marcus estava sentado em um carro escuro, suas mãos agarrando o volante. O Crane estava ao seu lado, sua voz baixa, mas venenosa. Você tem a imprensa. Agora você precisa de algo maior. Algo que realmente atinja Elias.
Os olhos de Marcus estavam injetados de sangue, sua voz rouca. O que você sugere? Crane sorriu. A menina. Ela é o coração dele. Quebre o coração dele e você o quebra. Marcus engoliu em seco um último lampejo de consciência lutando contra sua ganância. Diga-me como, ele sussurrou. E naquele momento, o plano que mudaria tudo começou. O crepúsculo se instalou sobre São Francisco. As luzes da cidade se refletiam na água da baía como estrelas cintilantes. Mas no coração de Elias Thompson queimava outro tipo de fogo, uma tempestade de preocupação e determinação. Os rumores sobre seu passado alimentados por Marcus Hale e Victor Crane haviam tomado a cidade, mas Elias não era o tipo de homem que se deixava intimidar por sombras. Seus contadores haviam vasculhado as transações antigas e encontrado provas de sua integridade que ele em breve apresentaria à imprensa. Mas sua maior preocupação não era o banco ou sua reputação. Era Lily, sua filha, que havia sido arrastada para o redemoinho dessa rixa. Lily estava sentada no jardim da propriedade Thompson, seu pequeno piano à sua frente e as teclas brilhando na luz do sol poente. Ela tocava uma melodia suave e poderosa que agia como um escudo contra o mundo. Seu urso de pelúcia estava ao lado dela, sua pele desgastada uma testemunha silenciosa de sua força. Elias a observava da janela de seu escritório, seu coração pesado de amor e medo. A visão de Marcus perto de sua aula de piano havia disparado os alarmes. Elias havia dobrado as medidas de segurança. 2 seguranças discretos seguiam Lily para todos os lugares, mas ele sabia que um homem como Marcus, movido pelo desespero, era imprevisível. Em um café decadente em Oakland, Marcus e Crane tramavam seu plano. As mãos de Marcus tremiam enquanto ele colocava um mapa da cidade sobre a mesa. Ela vai para sua aula de piano toda quinta-feira, ele disse, sua voz rouca de raiva e uísque. Mas depois ela costuma brincar no parque próximo. É lá que ela está mais vulnerável. Crane se recostou seus olhos frios, como a névoa sobre a baía. Sequestrar uma criança é arriscado, Marcus. Mas, se você fizer certo, você quebra Elias. Ele fará qualquer coisa para tê-la de volta. Marcus engoliu em seco uma última faísca de consciência lutando contra sua ganância. E se der errado, Crane deu de ombros. Então, você não estará em pior situação do que agora. Mas eu, se fosse você, não falharia. No dia seguinte, o ar estava limpo. O céu sobre São Francisco brilhava em um azul raro. Lily, acompanhada por seus seguranças, foi para sua aula de piano. Elias a havia advertido para ser cautelosa, mas ele não queria tirar a liberdade que ela tanto amava. Fique com o Sr. Carter e a senhorita Helena, ele havia dito, sua voz suave, mas urgente. E se você vir algo estranho, diga a eles imediatamente. Lily havia assentido seu sorriso tímido, mas determinado. Eu sou corajosa, papai. Ela havia dito, e Elias a havia abraçado com força, seus olhos úmidos de orgulho. A aula de piano transcorreu sem incidentes. Os dedos de Lily voaram sobre as teclas, enquanto sua professora, uma mulher mais velha, com cabelos prateados, a observava com um sorriso. Você toca como um anjo, Lily, ela disse. Mas quando a aula terminou, Lily pediu para ir ao parque próximo. Apenas por alguns minutos, ela disse, segurando seu urso de pelúcia. Os seguranças trocaram olhares, mas assentiram. O parque era pequeno, cercado por carvalhos altos, um lugar onde as crianças brincavam e as famílias riam. Mas hoje havia um estranho silêncio no ar. Marcus esperava em um carro discreto na beira do parque,
suas mãos suando no volante. Crane havia lhe dado instruções claras. Espere até que ela esteja sozinha. Distraia os guardas. Pegue-a e vá embora. Marcus havia contratado um cúmplice, um homem com olhos duros, que faria qualquer coisa por dinheiro. O plano era simples. O cúmplice começaria uma briga com um dos seguranças, enquanto Marcus puxaria Lily para o carro. Mas quando ele viu Lily sentada em um banco e cantarolando uma melodia, ele hesitou. Suas tranças loiras brilhavam no sol, seus olhos fixos no urso de pelúcia, como se ele lhe contasse segredos. Por um momento, Marcus não viu a ferramenta de sua vingança, mas sim uma criança. Mas as palavras de Crane ecoaram em sua cabeça. Quebre o coração dele e você o quebra. Marcus cerrou os dentes e fez um sinal para seu cúmplice. O homem, um sujeito robusto com um boné de beisebol, se aproximou dos seguranças e começou a gritar sobre um suposto roubo. Vocês roubaram minha carteira! Ele berrou sua voz, atraindo a atenção dos transeuntes. Os seguranças se viraram suas mãos em seus rádios enquanto Marcus escorregava do carro e se aproximava do banco. Lily sentiu que algo estava errado. Seus dedos pararam, seus olhos vasculharam a área. Ela viu o homem que gritava e os seguranças que estavam distraídos. Então, ela viu Marcus, que se aproximava, seu rosto tenso, seus olhos fixos nela. Seu coração bateu mais rápido, mas ela se lembrou de algo que Elias havia lhe ensinado. Se você estiver com medo, Lily, use sua voz. Ela se levantou, segurando seu urso de pelúcia firmemente, e começou a cantar alto. Uma melodia clara e pura, que ela havia aprendido na aula de piano. Sua voz ecoou pelo parque, atraindo os olhares das pessoas. Uma mãe, com um carrinho de bebê, parou. Um homem mais velho se virou. Marcus congelou sua mão, pairando sobre o banco. O que você está fazendo? Ele sibilou, mas o canto de Lily ficou mais alto, seus olhos brilhando de determinação. Os seguranças se viraram alarmados com a atenção repentina. O cúmplice de Marcus tentou continuar a briga, mas a multidão agora se reunia em torno de Lily, sua voz como um farol. Um homem de terno pegou seu telefone e ligou para a polícia, enquanto uma mulher com um cachorro apontava para Marcus. Quem é esse cara? Ela gritou. Marcus entrou em pânico. Ele se virou, querendo correr para o carro, mas os seguranças foram mais rápidos. Um o agarrou pelo braço, o outro se colocou na frente de Lily, que ainda cantava, sua voz agora tremendo de esforço, mas mantendo-se firme. A polícia chegou minutos depois, sirenes quebrando o silêncio do parque. Marcus foi algemado e levado seu rosto uma máscara de vergonha e raiva. Seu cúmplice já havia fugido há muito tempo, mas Marcus sabia que Crane o abandonaria. Elias chegou ao parque enquanto a polícia levava Marcus embora. Ele correu para Lily, a pegou nos braços, seu coração disparando de alívio. Você foi tão corajosa, meu amor. Ele sussurrou, sua voz falhou. Lily se agarrou a ele, seu urso de pelúcia entre eles. Eu cantei papai, ela disse baixinho. Como você me ensinou? Elias beijou a testa dela, seus olhos úmidos. Você fez o mundo cantar, Lily. A notícia do incidente se espalhou como um incêndio. A coletiva de imprensa à noite estava lotada, repórteres se aglomeravam para saber os detalhes mais recentes. Elias subiu ao pódio, Lily, ao seu lado, seu vestido azul brilhando sob as luzes. Hoje, minha filha não defendeu apenas sua própria segurança. Ele começou, sua voz firme, mas também a ideia de que cada criança, cada pessoa tem uma voz que precisa ser ouvida.
Ele contou sobre o plano de Marcus, sobre o envolvimento de Crane, e apresentou as provas que provavam sua própria integridade, relatórios detalhados que esclareciam cada transação dos últimos 10 anos. Mas o clímax veio quando Lily se aproximou do piano. Elias havia arranjado isso, um grande piano de cauda, estava no salão, um símbolo de sua força. Minha filha tem algo a dizer. Elias disse sua mão em seu ombro. Lily se sentou, suas pequenas mãos tremeram levemente, mas, quando ela começou a tocar a melodia, era clara e poderosa. Era uma peça que ela mesma havia composto inspirada nos eventos dos últimos dias. Ela a chamou de A Verdade. Cada nota contava uma história, de dor, de coragem, de triunfo. A multidão estava em silêncio, lágrimas corriam pelas bochechas dos ouvintes, até mesmo os repórteres abaixaram suas canetas. Quando a última nota ressoou, um aplauso estrondoso irrompeu. Elias se ajoelhou ao lado de Lily, sua voz baixa, mas audível para todos. Você não tocou apenas uma música hoje, Lily. Você mostrou ao mundo que a verdade é mais forte que a mentira. Ele se levantou, virou-se para a multidão. Marcus Hale e Victor Crane queriam nos quebrar. Eles queriam usar minha filha para alimentar seu ódio, mas eles falharam. E eles esqueceram algo, uma criança que encontra sua voz é mais poderosa do que qualquer intriga. Os dias seguintes foram um turbilhão. Marcus foi levado a tribunal, seu desespero o quebrou quando ele confessou a verdade. Crane, que havia se escondido, foi rastreado pelas autoridades, seus crimes antigos vindo à tona. O banco se recuperou, impulsionado por uma nova onda de apoio. Os manifestantes que alinhavam as ruas com cartazes Stand with Lily se tornaram um movimento chamando escolas, comunidades e empresas para combater o preconceito. Elias e Lily voltaram para casa, mas a história ainda não havia terminado. Eles organizaram um concerto de caridade para crianças que haviam sofrido discriminação, e Lily tocou novamente sua melodia ecoando pela cidade. À noite eles se sentaram juntos ao piano, as luzes de São Francisco cintilando lá fora. Elias colocou a mão na de Lily. Você sabe o que você fez, Lily? Ele perguntou suavemente. Ela balançou a cabeça, seus olhos interrogativos. Você mostrou ao mundo que o preconceito são apenas sombras. E as sombras desaparecem quando a luz da verdade brilha. Lily sorriu, seus dedos encontraram as teclas. E quando eu canto? Ela perguntou. Elias riu baixinho. Quando você canta, Lily, o mundo escuta. Ele fez uma pausa, sua voz se tornando séria. As pessoas sempre julgarão por roupas, por idade, por o que veem. Mas você mostrou a eles que cada pessoa merece dignidade. Que uma pequena menina, com um urso de pelúcia, pode mudar o mundo se ela tiver a coragem de levantar a voz. A melodia que Lily tocou era suave, mas ela carregava uma mensagem que ecoou pela cidade: o respeito começa com o coração, não com os olhos. E enquanto as estrelas brilhavam sobre São Francisco, Elias sabia que sua filha não havia mudado apenas seu mundo, mas o mundo de muitos. A verdade havia triunfado, e a canção de Lily continuaria a ressoar. Uma canção de coragem, de dignidade e do poder inabalável de uma criança que se recusou a ser pequena.